Bom, então, olá amigos, nós estamos aqui para dar continuidade ao estudo da biografia de Leon Denis, por Gaston Luce. Pedimos para que todos curtam o canal, os canais Alimento da Alma, os canais do Grupo Espírita Leon Denis, compartilhem, participem, comentem, façam perguntas. Este é o livro que nós estamos estudando. Nós estamos disponibilizando todos os estudos online para melhor divulgação, tanto das ideias quanto da vida de Leon Denis. Então pedimos apenas que compartilhem e que participem desse estudo. Hoje nós daremos continuidade, começando pelo capítulo que trata sobre a guerra. Ele consta na página do PDF, qual que é? Na página 41 do livro e 24 do PDF. Mas antes de iniciarmos esse capítulo, os últimos estudos, eles abordaram sobre os primeiros contatos com mediunidade que Leon Denis teve, e que ele comenta, o Gaston Luce retrata no capítulo anterior, que os fenômenos ainda foram bastante medíocres. As manifestações de ordem física pareciam mais animismo do que a intervenção dos espíritos. Então, nesse capítulo anterior que nós estudamos, o Gaston Luce e o próprio Leon Denis, eles retratam a dificuldade desse início do intercâmbio com o mundo espiritual, desse início das atividades mediúnicas. E aí eu separei uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo para fazer uma leitura antes, porque ela tem muito vínculo tanto com a tarefa de Leon Denis da divulgação do Espiritismo, quanto da própria questão do ver para crer, né? Do intercâmbio mediúnico, que muitas vezes é o limítrofe, né, da crença. E aí essa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, ela está lá no capítulo sobre os trabalhadores da última hora. É uma mensagem do Erasto, justamente conclamando os espíritas a participarem da divulgação espírita. E aí no meio dessa mensagem ele diz assim: Ide, homens grandes diante de Deus, que mais felizes que São Tomé, credes sem pedir para ver, e aceitais os fatos da mediunidade, quando mesmo não tenhais conseguido jamais obtê-los em vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Eu achei muito interessante que essa mensagem ela fala tanto de divulgação quanto de contato mediúnico. Eu trouxe também uma outra mensagem para a gente refletir um pouco mais sobre esses capítulos que estudaremos aqui hoje, que ela está lá no Gênio Céltico, livro também do Leon Denis, que ela diz assim: a maior glória do celtismo será, após ter guardado silenciosamente durante séculos o contato com o mundo invisível, o de revelar às nossas sociedades decadentes a existência deste imenso reservatório de força e de vida que nos cerca, e os meios para daí recolher com sabedoria e medida, porque é apenas pela conjugação dos recursos dos poderes dos dois mundos, o visível e o invisível, que se abrirá uma nova era, e que uma civilização mais elevada e mais bela brilhará para a humanidade. Então são duas mensagens, uma focando bem na questão do São Tomé, né, do ver para crer, e que justamente Gaston Luce retratava anteriormente, dizendo que se não fosse uma crença bem sedimentada num princípio de uma razão mais elevada, Leon Denis talvez teria desistido nesse momento dos primeiros contatos dele com mediunidade. E aí, iniciando o capítulo da guerra, o Gaston Luce vai falar justamente sobre o suprir, né? Que começaram então as primeiras manifestações mais concretas, que ele diz assim: foi então que a guerra de 1870 veio por um fim
a essas preocupações justamente sobre as provas no intercâmbio mediúnico. Leon Denis já estava com 24 anos. E aí, antes da gente falar mesmo sobre as manifestações, a gente entra um pouco na questão da própria personalidade do Leon Denis. O Gaston Lucy ele vai informar que o Leon Denis ele tinha uma aptidão muito grande por esse espírito, essas exigências do espírito militar. Ele vai falar assim: ele foi logo promovido a sargento no 1º Batalhão da 1ª Legião da Guarda. Depois subiu rapidamente de posto, como se tivesse já exercido essa profissão. Aí o próprio Leon Denis vem nos dizer: em 15 dias aprendi o manejo das armas e as instruções do pelotão, de modo a servir de instrutor para os quadros de meu batalhão. Dentro de 6 meses passei a sargento. Tornei-me sucessivamente suboficial, subtenente e continuaria sendo promovido se a paz não tivesse sobrevindo. Então, nesse momento, a gente já percebe, não necessariamente um envolvimento com a guerra, mas eu digo com esse espírito militar, né? Ele já tinha as características que se exige um militar, né? Talvez a disciplina, a própria liderança, né? Iniciativa. Então, e aqui também eu acho que a gente vê aqui, igual você está falando, ó, que ele fala da pontualidade no serviço, né, e muito cuidado com executar as ordens, não alteravam de forma alguma a simplicidade de suas maneiras, né, que era sorridente, tinha um bom humor. Então, que é igual você disse, na verdade ele agia como um militar, né? Tinha as características, ele nem era militar e já fazia tudo isso, né? Tinha toda a pontualidade, organização, mas ao lado disso ele também era uma pessoa gentil, sorridente. É justamente isso, né? E aí o Gaston Lucy vai falar assim, ó, porque agora a gente está entrando um pouco na própria personalidade do Leon Denis, né? A gente está vendo um platô, né? Um retrato vivo do Leon Denis pelo Gaston Lucy. Ele diz assim: com sua jaqueta azul marinho, rosto quase imberbe, o tenente Denis nos aparece numa foto da época, tal como gostamos de o relembrar. Queixo altivo, ar grave e resoluto, homem responsável antes de tudo, porém nada de dureza debaixo dessa austeridade. Sabemos pelo testemunho dos antigos que sua pontualidade no serviço e o escrupuloso cuidado em executar as ordens não alteravam de forma alguma a simplicidade de suas maneiras, sua urbanidade sorridente, seu humor inalterável, apimentado com uma ponta de malícia gaulesa de cunho muito pessoal. Aí ontem até eu fico muito curioso para saber o que seria essa malícia gaulesa de cunho muito pessoal, né? Esse é um detalhe aqui que fica bem misterioso até, né? Um detalhe que a gente fica sem captar ele na integralidade. Quer falar? Só antes de você continuar esse capítulo, falar um pouco da guerra, né? 1870, ficou conhecida como a Guerra Franco-Prussiana. Eu vou ler um resuminho bem rápido aqui, para não tomar muito tempo, né? A Guerra Franco-Prussiana foi um conflito armado envolvendo a França contra o conjunto de estados germânicos liderados pela Prússia, que se desenrolou entre 1870 e 1871. Em sua origem estava a política desenvolvida pelo chanceler prussiano Otto von Bismarck, com a intenção de unificar a Alemanha. Em oposição, o imperador francês Napoleão III tinha como objetivo reconquistar o prestígio perdido interno e externamente, depois de inúmeros reveses político-diplomáticos. O Tratado de Frankfurt, né, foi o acordo de paz, né, assinado em 10 de maio de 1871, acabou com a guerra, impondo humilhante derrota à França.
pois esta perdeu parte das províncias de Alsácia e Lorena e teve que pagar uma pesada indenização de guerra, aceitando ainda a ocupação alemã, agora como país unificado. Então, assim, em resumo, né, foram reinos da Alemanha, liderados pela Prússia, contra a França. Esses reinos, juntamente com a Prússia, eles queriam a unificação desses povos alemães. Já a França, ela não queria perder o poderio militar que ela tinha à época, né, já das guerras napoleônicas. E no fim, a Alemanha e os reinos venceram a França, né, e acabaram impondo algumas sanções, né, como pesada indenização, como perdas, né, de algumas províncias que estavam em poder dos franceses. Então foi uma guerra em torno de 1 ano, né? 10 meses, né? Só para contextualizar de que período a gente está falando. Perfeito. E aí, assim, a gente percebe que no desenvolvimento da guerra, enquanto eles estavam em campanha, o Gaston Lúcio, na verdade, ele vai abordar muito sobre as comunicações e a própria personalidade do Leon Denis, a sua desenvoltura, né? Vamos dizer assim, numa atividade profissional e numa atividade mais ostensiva ali, enquanto um líder mesmo, né? E essas, é tão interessante que tanto as mensagens mediúnicas que eles recebem, quanto esse retrato que o Gaston Lúcio aborda sobre a personalidade do Leon Denis, eles se casam, porque as comunicações, elas explicam essas tendências inatas, né? Esses talentos inatos. Porque muitas vezes a gente olha, por exemplo, para grandes talentos como Mozart, né? Que com 5, 6 anos já compunha aquelas grandes composições depois que se perpetuaram assim na música. E a gente olha e fala, mas Deus seria injusto, né? Se existisse uma existência apenas. Porque que justiça que há em um vir com tanto talento e outro não saber, às vezes, nem tocar uma música direito, né? Então a gente nota no Leon Denis que ele já vinha amealhando, né? Já vinha juntando esses talentos, essas características, essas especialidades de há muito, né? E aí tem um comentário aqui também que eu grifei, que eu acho interessante de dizer, que enquanto eles estavam alojados lá em concentração militar mesmo, os companheiros dele, eles tinham a possibilidade de sair, né? À noite, aos finais de semana, eles tinham a possibilidade de se divertir. Só que aí, às vezes, as pessoas, né? Porque aí aqui existe aquela frase aqui do Gaston Lúcio que diz, né? Para ele o trabalho, para outros o prazer. E às vezes a gente vê isso com uma forma muito austera, né? Uma forma uma disciplina extremamente rígida. Mas o Gaston Lúcio, antes disso, ele vem dizer, tais divertimentos, esses divertimentos que os companheiros dele tinham, eles não eram capazes de satisfazê-lo. Então é justamente isso, né? Eu acho que em outro momento aqui ele diz que Leon Denis tinha uma das maiores amantes, que era a sabedoria. Então, assim, é justamente isso, né? Algo lhe falta, ele tende a buscar aquilo ali que verdadeiramente o preenche. E é bom salientar que desde o capítulo passado, que demonstra que tudo que ele pegava para fazer, ele fazia com amor e com esmero, da coisa sair perfeita. Ele era extremamente perfeccionista, independente do tipo de trabalho que cabia a ele fazer. Então você vê o quanto ele subiu aqui no campo militar em 10 meses. Então era uma coisa que ele pegava e falava assim, é para me fazer, então eu vou fazer com perfeição, senão eu não faço. Isso é bacana de ver. É muito interessante, né? 6 meses ele se torna sargento. E aí são 4 meses, né? Suboficial, subtenente, é uma ascensão muito rápida, né? Que
tal qual Mozart, a gente está falando da música, ele tinha essa característica de liderança, de Numa coisa que nem é a disciplina. dele, na verdade. Justamente, não é nem da área dele, né? Porque a área dele, ele talvez, a gente diria, não, ele é um estudioso, ele é um intelectual, ele vai ficar só lendo livro. Militar, ele decola muito mais que muitas pessoas que às vezes parecem que vão decolar, né? De fato. E aí começa de fato agora as manifestações mesmo, né? E aí eles dizem o seguinte, que lá havia um sargento médium. E aí o Gaston Lucy retrata assim, ó. Denis procurou um local mais sossegado. Tendo-o encontrado, convidou o sargento médium e alguns colegas e começaram a fazer experiências. Era fevereiro de 1871. A guerra acaba em maio, não é isso? Maio de 1871, né? Então foi no finalzinho da guerra mesmo que eles começaram. E é interessante que essas primeiras comunicações, elas vêm até... O Gaston Lucy vem dizer, né, que uma das mensagens ela termina com uma frase profética, né? Que é o fim da Prússia, né? Que eles dizem que se deu meio século depois, mas que já havia sido relatado ali para eles, né? Vem dizer assim, ó, a Alemanha e a França, no dia 24 de fevereiro, a Alemanha e a França aguardam com ansiedade o resultado das negociações. Esperam a hora de tão desejada paz, quando todas as famílias irão saber quais os que faltam ao chamado do coração de uma mãe ou de um irmão, os quais amaldiçoarão em ambas as nações os tiranos que lhe roubaram seus arrimos e suas únicas esperanças. Então precisareis aproveitar a ocasião para esclarecer vossos irmãos. Fazei-os ver a grandeza de Deus. Orai, consolai o sofrimento. Numa palavra, fazei o bem. E aí a mensagem do dia 28, que é a profética, que diz assim, ó: meus amigos, um acontecimento solene se realiza agora segundo o desejo dos homens. É a paz, que acaba de ser assinada, e dentro de poucos dias vossas famílias vos abraçarão. Dentro de poucos anos, a Prússia, por seu turno, será derrotada e humilhada. Orai, orai. Então já percebe até uma ostensividade tanto no conteúdo, né? Também, né? Porque eles dizem aqui de uma casa mal assombrada, né? Uma casa mal assombrada antes, mas aí depois vem essas mensagens e uma delas profética até mesmo, né? E aí a guerra acaba, que a guerra passa bem rápido, né? Ainda bem, né? Muito rápido. E aí eles começam... Oi? Quer falar? Nessa mensagem, provavelmente ele falava da Primeira Guerra, né? A Primeira Guerra terminou em 18, eu estava até pesquisando a data aqui certinha. Termina em 11 de novembro de 18, né? Então, meio século, provavelmente é a Primeira Guerra, né? É isso mesmo. E aí eles retornam, e aí começa agora a ostensividade mediúnica mesmo, né? Que vai preparar o Leon Denis para a grande tarefa de divulgação que ele teve posteriormente. Mas desde esse início desse intercâmbio mediúnico mais proeminente, a gente já percebe também, eu não vou dizer uma evolução, né, da oratória do Leon Denis, mas um aparecimento, né, uma proeminência mesmo, né? Começa a ficar bem mais evidente essa oratória. E aí o Gaston Lucy, ele diz que ele faz um comentário antes, na verdade, sobre a passagem de Leon Denis pela maçonaria, porque nos próximos capítulos ele vai dizer que ele iniciou antes da guerra, acho que em 1869, se não me engano. Está aqui no próximo capítulo, no início. Desde o ano de 1869, Leon Denis havia recebido a iniciação maçônica na loja dos Demófilos, de Tours também, rito do Grande Oriente. E aí ele diz que
no capítulo do grupo da Rua do Cisne, ele vai falar que, servido por um dom natural de comunicação, ele se dedica à oratória. Orador aplaudido na loja maçônica dos Demófilos, assume papel importante. Quer comentar sobre essa oratória? Eu comentar, a gente até pede desculpa porque a gente está mexendo muito no celular hoje, porque, não sei se vocês perceberam, estão alguns membros em outros compromissos, mas eles estão online com a gente, né? Conversando pelo WhatsApp, pelo Hangout, então a gente está tentando fazer o meio de campo, né? O William comentou uma coisa aqui que eu acho interessante, enquanto o Tarso falava das casas mal assombradas, né? O William comentou aqui, enquanto muitos fogem de casas mal assombradas, Leon Denis buscavam elas, né? Para tentar fazer contatos e experiências com os espíritos, né? Então, ele fez esse comentário aqui, eu achei interessante. Antes de você continuar essa parte, a próxima parte aqui do grupo que eles desenvolveram lá em Tours, né? Isso. A intenção aqui é dar mais relevo mesmo para as mensagens também. O meu pensamento foi esse, mas assim, pode ir também puxando para os outros lados, claro, né? Mas aí a gente começa a perceber essa questão da oratória do Leon Denis. E mais para frente, nos próximos capítulos, a gente vai ficar bem evidente que esse treinamento de oratória que ele teve na loja maçônica, né, apresentando palestras sobre temas como patriotismo, temas ali dentro da loja maçônica. E aí isso vai ficar para os próximos estudos, né? Não pode dar spoiler. Mas a gente agora vai falar sobre o grupo da Rua do Cisne. Eu estou traduzindo, pessoal, o grupo da Rua do Cisne, porque na verdade está em francês, né? Grupo da Rua do Cisne, né? Quer falar? Pode falar. Vou ter que fazer uma parte aqui, porque a gente brincava semana passada que o Tarso, eu e mais alguns aqui ia ter que fazer um curso intensivo de francês, porque a gente ia ter que traduzir tudo pra gente não passar vergonha, né? Então, depois a gente pode até colocar a grafia original em francês, né? Pra gente não passar vergonha e falar alguma coisa aqui muito errada, né? Le groupe de la Rue du Cygne. A gente coloca depois o assistente do Google falando com a pronúncia correta. E aí eles começam a se reunir lá, o grupo da Rua do Cisne. E aí o Gaston Lucy já vai dizer que as sessões começam com uma nova animação na casa do doutor Aguzoli, ou Aguzoli, né? Que tinha uma curiosa faculdade de vidência. Sabe-se que todo médium possui dons especiais que não se assemelham exatamente aos de nenhum outro. No estado de transe, o doutor Aguzoli revivia com notável clareza cenas do passado e descrevia suas visões com traços característicos que lhe davam um extraordinário relevo. E aí, sob essa influência, diz o Gaston Lucy, que o Leon Denis, que já era um médium escrevente, ele torna-se também um médium vidente. E aí ele reconstitui, no estado de vigília, cenas impressionantes da história medieval e da história antiga. Aqui a gente está começando já a trazer as reminiscências do passado do Leon Denis, né? Achei interessante isso, a hora que ele fala que como ele já era médium escrevente, também desenvolveu a vidência. Achei muito interessante isso, porque talvez assim é uma coisa difícil e acho que ele tenta de todas as formas, né? Tanto que ele trabalhou com isso, achei fantástico, porque às vezes a pessoa já tem uma mediunidade e fica só naquela. Ele trabalhou e conseguiu, que eu creio ser assim bem difícil, né? Então, quer dizer, conseguir uma coisa assim para poder alcançar melhores méritos e acompanhar, né, o amigo dele que estava ali. Eu achei muito interessante, que eu nunca tinha escutado falar isso, que alguém tinha uma mediunidade que depois ela desenvolveria ali naquela força de vontade. Achei muito importante.
é uma ostensividade mesmo, né? E é interessante que ele parte de manifestações muito fugazes, né? E de repente ele já, além de escrevente, já se torna vidente. E aí começam essas primeiras reminiscências, que a gente até deu spoiler nos estudos anteriores, né? Daquela reencarnação em que ele era viking. O Gaston Lúcio ele vai dizer o seguinte: um certo número desses quadros são segundo indicações de seu guia relativo a vidas anteriores. Então, chefe guerreiro de uma tribo franca exorta seus guerreiros para uma matança de gauleses. Isso é uma das existências. Depois, revive episódios de sangrentos combates como filho de um célebre viking. E aí foi aquele spoiler que a gente deu, né? Do livro sobre liberdade, sobre determinismo, né? Aquela experiência que ele teve de, enquanto chefe normando, enquanto um viking, ele dá esse golpe, que eu lembro muito do cavalo de Troia. Só que aí o cavalo de Troia dele foi o caixão, né? Porque ele entra como morto, e aí depois lá estavam todas as armas, né? E aí depois ele resgata essa existência, esse golpe do cavalo de Troia, ele resgata ela sendo enterrado vivo, né? Que está nesse último lançamento essa última tradução que fizeram, né? E aí o Gaston Lúcio vai dizer aqui, né? Fato extremamente curioso, ele descreve com o Dr. Aguzoli os mesmos quadros, as mesmas cenas, e essas cenas e quadros se sucedem no decorrer de uma só reunião, como um filme cinematográfico. Então a gente percebe extrema ostensividade nas comunicações mediúnicas. Vocês querem colocar o William? Vou fazer uma leitura aqui de uma mensagem do William. O William falou: será falado mais para frente no livro, mas é bom dar um spoiler de que estas mediunidades mais ostensivas sumirão, entre parênteses, né, nos próximos anos, permanecendo apenas as mediunidades mais delicadas com uma inspiração. Esse foi um spoiler para mim também. Quer falar mais sobre isso? Eu queria chamar a atenção que aqui, eu acho que foi bem aqui que Gaston falou sobre mediunidade. Até então eu acho que ele não tinha falado que Leon Denis tinha algum tipo de mediunidade. Foi nesse momento que ele disse que ele era escrevente, né? Depois vidente. Agora com o adendo aqui do William, né? Falando que mais pra frente vai ser falado no livro, mas essa mediunidade mais ostensiva ela vai desaparecer, né? Eu brinquei do spoiler, mas eu já vi o William comentar sobre isso mesmo, né? Que existe essa transformação da ostensividade mediúnica do Leon Denis, e ela se concentrando. Ele está dizendo aqui que ele chegou a ser médium de incorporação também, que também sumiu com o tempo. Mas eu lembro do William comentar sobre isso já algumas vezes, que essa ostensividade dele, ela acaba por se concentrar na intuição, né? Naquela inspiração que ele exercia na oratória, na divulgação do espiritismo. Então ela vai... antes ela estava bem espalhada mesmo, né? Tinha um leque bem amplo, e aí eu acredito que depois ela vai se concentrar quase que integralmente mesmo ali a essa intuição, essa inspiração que ele tinha na oratória. E é tão legal, ontem eu fiz uma leitura do Gênio Céltico, uma leitura meio dinâmica, para tentar extrair alguma coisa dessa personalidade dos celtas. E aí, eu até mandei no nosso grupo do estudo, de que o Leon Denis, ele recebe comunicações de Allan Kardec, que ele relata, eles transcrevem no Gênio Céltico, nesse livro Gênio Céltico e o Mundo Invisível, e aí
ele relata que o próprio Allan Kardec, nas comunicações, informa para ele de que as 3 primeiras encarnações dele na Terra, elas são entre os celtas. Daí talvez essa malícia gaulesa, né, que o Gaston Lucy diz. E aí ele esteve envolvido com os bardos. Os bardos, a gente na verdade conhece muito os trovadores, que são aqueles poetas da Idade Média que eles faziam a divulgação da poesia, uma poesia mais cantada, né, com mais emoção. Eu acredito que não deve ser o mesmo ritmo, mas deve ter uma semelhança muito grande com os repentistas. Até no Gênio Céltico eles vêm dizer que a origem das rimas, de fato, foram com os celtas, lá na Gália Antiga. E aí até a gente estava comentando esses dias que o bardo é o trovador dos celtas, da Gália. Mas, na verdade, o trovador é o bardo da Idade Média. E aí, assim, lá no Gênio Céltico fica bem evidente isso, de que Leon Denis, enquanto bardo, ele já começou esse exercício. Ele relata lá em uma parte que ele tinha um mestre druida. Druida era o sacerdote dos gauleses. E aí esse mestre fazia com que ele decorasse trechos dos ensinamentos do druidismo, como se fosse assim, aqueles mestres rabinos, igual o próprio Paulo de Tarso mesmo, eles sabiam os textos da lei de Moisés decorados. E isso ajudava eles na oratória, porque é um resgate da memória mais rápido, né? É como se ele sedimentasse aquele conhecimento e aquele conhecimento estivesse disponível para a memória dele constantemente. E o Leon Denis, lá no Gênio Céltico, ele vai falar muito sobre isso, que aquela experiência dele ali, enquanto bardo, enquanto aprendiz de um mestre druida, consolidando essa oratória, esse exercício de memória mesmo, era o diferencial que vai criar o campo fértil ali para ele se tornar esse grande orador posteriormente. E aqui a gente vai ver muito isso, né, nas mensagens. Mas aí, antes de passar para essas mensagens mesmo, falando sobre as tarefas dele de divulgação, tem uma mensagem aqui da Sorella, que era a guia deles, né, inicialmente retratada como Sorella, que depois, posteriormente, spoiler também, a gente sabe que é a Joana d'Arc, né? E aí, antes de ler, deixa eu ver aqui, ó. O William tá mandando outra mensagem aqui, ó. Nós somos médiuns do William também nesse estudo. O William psicografa e a gente em psicofonia. Ó, ele diz o seguinte: e ele reconhece a ajuda espiritual, a intuição, por exemplo, no livro O Grande Enigma. Sobre a malícia gaulesa, é mais vinculada à questão do bom humor, como foi dito. Uma ironia fina que ele sabia usar muito bem em determinadas situações, principalmente quando em debates contra os detratores do espiritismo. Com certeza, né? Ele era um orador de 1000 faces, né? Que a gente acho que vai sempre se surpreender a cada nova descoberta. E aí, voltando para a comunicação da Sorella, nessa fase pós-guerra, eles tinham ali confrontos sociais, né? Porque tinha ali indícios de revoluções sociais que poderiam acontecer. E aí a Sorella pega e vem trazer a consolação para eles, né? Diz Gaston Lucy assim, ó: Sorella os anima ao labor. E transcreve a mensagem: após a noite virá o amanhecer, então soará para vós a hora solene, quando devereis elevar vossa voz inspirada e espalhar em vosso derredor as preciosas doutrinas que vos foram confiadas como um sagrado depósito. Foi muito bom, então, a gente ter comentado sobre esse aprendizado dele na Gália, né? Porque a Sorella está justamente comentando sobre isso. Sabei conservar esse valioso depósito, fazei-o frutificar em vós, porque prestareis dele conta rigorosa.
Mas vós não perdereis o fruto de vossos estudos e de vossos trabalhos, e sabereis devolver aos outros o que vos tiver sido emprestado. Agora preparai-vos para as tempestades, enfrentai-as serenamente, elas passarão, porque nada farão contra vós. Cabe a vós vencer a tempestade, somente a força de vossa alma vos protegerá. Se souberdes vos conduzir nas trevas, não vos faltará o apoio dos espíritos para vencê-las completamente. Esperança e coragem. Sorella é o gênio bom, sempre disposto a assisti-los em seus estudos e suas pesquisas. É uma irmã e uma diretora de consciência. E aí ele vem falar, eles já começam nessas manifestações ali, eu imagino que deviam ser muitas, né? Mas essas que eles trazem para a gente já começam a incutir ali no Leon Denis aquela lembrança mesmo das responsabilidades que ele tem, né? Nessa encarnação. Porque, com certeza, um compromisso, né? Um compromisso reencarnatório, sendo ele, né, um depositário, né, sendo ele um instrumento propício para a tarefa, depois de ter ajuntado todos esses conhecimentos, todas essas qualidades, esses talentos. É interessante que a gente vê a questão do a quem muito é dado, muito será cobrado, né? Mas assim, ele tira de letra, né? Porque ele já tinha a preparação para aquilo, né? Ele já tinha o treinamento, né? O exercício. Mas com certeza há que se ter o resgate na reencarnação. O resgate que eu digo assim, né? Resgatar aquelas lembranças, né? Porque se ele também não tivesse estudado, não tivesse se dedicado, com certeza aquilo ali não teria reavivado nele, né? Não teria... ele não teria relembrado, né? Talvez, mas é uma proeminência muito grande, né? Um talento latente, né? Inato do espírito, né? E aí eles vão comentar também de manifestações físicas, né? O Gaston Luce vem dizer o seguinte, no PDF aqui está na página 29. Logo depois dessa mensagem que eu li da Sorella, tem uma outra mensagem, e aí já vem esse relato. Ele diz o seguinte: certo dia, uma notícia lhes foi dada pelos amigos invisíveis. Durã, o espírito guia, avisou-os de que uma surpresa lhes estava reservada e que não deviam se assustar, mas aguardar em silêncio e ficar atentos. O doutor adormeceu e a campainha soou violentamente. Pancadas bateram na parede. Leon Denis e o capitão notam distintamente uma forma humana cujos contornos podiam observar. A sombra se dirige lentamente para a porta do salão, onde estaciona um pouco, depois desaparece pela parede. E aí Leon Denis ele retrata esse fato dizendo o seguinte, ó: coisa singular, não havia nenhuma mediunidade em jogo. Se houve influência fluídica, não sentimos. Os espíritos guias nos disseram a seguir que serviram de um espírito bem inferior que eles haviam ajudado com todo o seu poder, extraindo os elementos de materialização dos fluidos ambientais. E aí ele diz que o propósito dessa manifestação para eles, ele diz assim, ó, que essa manifestação veio a fim de fortalecer nossa convicção na realidade do Espiritismo. Então assim, a gente percebe que o mundo invisível nunca nos desampara, né? Mas é tudo no momento certo, porque se até agora existia algum tipo de dúvida, esse foi o momento de cessar, né? Tarso, eu tenho uma dúvida aqui, quando a gente fala na Sorella, que seria
espírito, né, uma conselheira, e esse outro, o que seria um espírito guia? Qual que seria essa diferença? Eu não, assim, eu entendi que seria esse Duran, né, que seria o espírito guia, e a Sorella seria um espírito maior. Eu não consegui muito bem entender essa diferença deles aí, sabe? Eu acho que é uma pergunta, o William provavelmente vai se manifestar agora. Mas eu imagino, porque eles dizem dessa ligação muito próxima, até o William comentou, não sei se foi no estudo passado, entre Joana d'Arc, Leon Denis, Jerônimo de Praga e o próprio Allan Kardec, enquanto eles eram Jean Hus, o Wycliffe, né? Então, assim, eles tinham essa ligação já de existências pretéritas. Então, a Joana d'Arc com certeza tinha esse vínculo muito especial com ele. E eu imagino que esse Duran, ele seria como foi o São Luís, né? Para a codificação, aquele espírito que coordenou, né? Então, eu imagino que o Duran talvez seria um coordenador ali. Não sei se talvez dos projetos de divulgação do Leon Denis, ou talvez só do grupo da Rua do Cisne, mas aí mais para frente a gente observa até que entre eles, o doutor Aguzoli, entre eles existia aquela ligação pretérita que eles visualizam também, né? O William se manifestou sobre isso? Não. Mas eu imagino que assim, os dois eram guias, né? Mas a Joana d'Arc, eu acho que ela tem esse vínculo mais íntimo com Leon Denis. E aí, assim, talvez o Joana d'Arc Médium, ele vai explicar mais sobre isso, né? Foi um livro que eu ainda não cheguei a ler, mas acredito que o William talvez deve saber sobre isso. E enquanto ele responde, a gente vai continuando aqui sobre outras reminiscências que eles têm do passado. E aí essa eu achei muito interessante, porque agora começam manifestações que é quase perigoso, né? A interpretação, assim, as interpretações que a gente pode fazer dessas mensagens, porque são mensagens extremamente proféticas, tal qual foi essa da guerra. Eles dizem, eu vou ler e depois a gente comenta melhor aqui, ó. Ele diz o seguinte: apenas como exemplo, eis uma das cenas descritas que escolhemos por ser curta, diz o Gaston Lúcio. E aí Leon Denis começa a retratar. Cena de guerra no Cáucaso, encontramo-nos suspensos, o doutor e eu, num caminho talhado na rocha. Depois, a vereda termina de repente. Só podemos escalar a montanha com grande dificuldade, pisando com muito cuidado nas saliências das pedras. Chegamos, uma pedra que nossa força fez balançar e que rolou sobre si mesma nos mostra a entrada de uma escada talhada na rocha. Nós a subimos e penetramos numa gruta imensa, cheia de estalactites. No meio, em cima de uma pequena mesa, estava um grosso livro. Um espírito, sob a aparência de um velho, nela se apoiava, calvo, grande barba branca, olhos profundos. E aí ele diz: aproximai-vos, meus filhos, eu vos esperava. Fala-nos de uma revista que logo deixará de circular, e de uma publicação mais forte e mais séria que a substituirá. Aqui, disse ele, chegam por um sistema elétrico que ainda não conheceis, notícias de todas as publicações espiritualistas da Terra. Sou como que seu relator. Ele nos anima a trabalhar, anuncia que mais tarde uma nova ciência será revelada aos homens e que poderemos ajudar na sua divulgação. Recusa-se a dizer quem é. Um dia nós o saberemos. Então é uma mensagem extremamente profética e assim, cheia de símbolos que a gente com certeza não consegue decifrar. Mas assim, é interessante, uma coisa que a gente pode fazer uma observação
sem entrar em coisas muito místicas, né, vamos dizer assim, que a participação de Leon Denis, né, aqui a gente está falando sobre algo que será bom para o homem, uma ciência nova, revelada aos homens, e que pode ajudar na divulgação, né? Essa é sempre uma tarefa de divulgação, né? E que Leon Denis participa, né? Participará a partir de então. E aí o Gaston Lúcio até tece alguns comentários, né? Ele faz algumas reflexões sobre anotações íntimas de Leon Denis. E aí fica a ideia, né? Essa parte da mensagem que você leu, né, esse trecho aqui disse ele: chegam por um sistema elétrico que ainda não conheceis, notícia de todas as publicações espiritualistas da Terra. Sou como que seu relator, né? A gente brincou aqui, eu falei, pedi desculpas por estar mexendo no celular, né, tentando fazer a ligação nossa com os meninos que não estão participando aqui na mesa. Você imagina você ser relator de todas as mensagens espíritas da Terra, né? Imagina isso em século XIX, né? E a gente está falando agora de algo parecido, talvez, né? É interessante esse trecho aqui, que ainda não conheceis. Talvez a gente está conhecendo algo parecido agora, né? Começando a entender o que seria esse significado dessa ciência aqui que ele fala, né? Desse sistema elétrico. O Leon Denis, não, o William. O William, por uma revista virtual aqui, tá nos dizendo. O William está nos dizendo que o mais próximo do Leon Denis mesmo era o Jerônimo de Praga. Ele diz aqui, Jerônimo me parece que era quem estava mais próximo de Denis, em todos os sentidos, tanto que o considerava um pai espiritual. Kardec apareceu com mais ênfase nos últimos anos da encarnação de Denis, que é justamente o gênio céltico mesmo, né? Que tem comunicações lá e é muito interessante que eles revivem mesmo a Gália antiga, né? Aquela mensagem que eu li no começo foi justamente pensando nisso, porque eles dizem que o William mesmo comentou nos estudos passados, né, que os celtas eles tinham essa comunhão do visível com o invisível constante, era uma comunhão constante, né? Tanto de emprestar dinheiro para receber depois, em todos os aspectos, né? Eles tinham essa comunhão com o invisível. E eu acho muito interessante um trecho que ele cita lá no Gênio Céltico, que faz um vínculo com os saxões, os vikings, os normandos, que eu não sei se vocês já viram a série do Vikings, mas ela comenta, ela demonstra muito o destemor pela morte, porque eles eram guerreiros, né? Mas assim, fazendo abstração da parte não tão boa, que eram as guerras, a matança, mas fica muito evidente esse destemor da morte dos vikings. E aí, lá no Gênio Céltico, o Leon Denis vem falar que o destemor dos celtas era tão grande que esse pessoal lá, os saxões, os normandos, os vikings, eles se assustavam. Então, o que a gente está querendo dizer aqui, né? Que a gente vê nos vikings um extremo destemor pela morte, mas que os vikings se surpreendiam e se assustavam com o destemor da morte dos celtas. Então, é inimaginável, né? Mas no que isso está cunhado? Na crença do invisível e da eternidade, né? Da vida futura. Então eles tinham tanta convicção, tanta fé, porque na verdade assim, acho que eles tinham a prova patente integralmente, né? Constantemente. E aí continua, as mensagens não param. O Leon Denis indaga sobre sonhos incríveis que tem tido
se eles são mais do que imaginação. E aí vem o espírito de Duran que explica para ele, fala: sim, amigo, é uma lembrança dos tempos passados, dos tempos em que vivíamos juntos. Aí o próprio Duran vivendo junto com eles. E quando começamos a entrever a serena verdade, esses tempos já estão longe de nós. Não é o passado que é preciso contemplar, é o futuro que desdobrará seus íntimos recônditos, plenos de provas, de desfalecimentos e de combates, mas cheios também de progressos, vitórias e deslumbramentos. Coragem, pois, amigo, estou perto de ti, derramando em tua fronte todas as afeições de meu coração e procurando te tornar mais suave a etapa que te falta transpor. E aí eu acredito que já começa uma transformação de tentar promover no Leon Denis aquele reforço de que a hora estava chegando. Né? O sino estava tocando de cumprir a tarefa. E aí ele diz mais. O Leon Denis fala o seguinte: Duran, escreve ele, veio me dar alguns valiosos conselhos de que minha contristada alma tinha grande necessidade. Então os conselhos são sempre de exortação à tarefa e de consolação, né, de que apesar de provas árduas, né, elas seriam transpostas. Tais quais as guerras do passado foram transpostas, né? Aí o William, em psicofonia de novo. Esse detalhe de não ficar preso no passado é importante destacar, porque muitos hoje em dia ficam mais preocupados com o passado do que com o presente. E aí eu acrescento, né? E até com o futuro, como diz Duran, né? E os benfeitores, talvez percebendo essa preocupação em Denis, lhe chamam a atenção. Então ele começa a reviver esse passado e eu imagino que para qualquer um, né, no mundo tal qual a gente vive, já não era como os celtas mais, né, que tem um contato constante. Ele é bem fugaz mesmo, né? Vai e volta e ele entrevê o passado e descobre ali às vezes a sucessão dos acontecimentos e que igual a gente cita desse caso Viking, né? Do resgate que ele teve. Então, como que deve ser para um encarnado ter todas essas reminiscências do passado, que às vezes não são tão boas, né? E não se prender, né, no passado. E aí vem o Duran e continua. Ele fala o seguinte: é necessário distinguir o joio do trigo. Em todas as manifestações que se produzem entre espíritos e encarnados, há sempre coisas vagas e confusas devidas à influência material do meio. Sabei, porém, distinguir nessa obscuridade as verdades que vos servem para domar as paixões e a dúvida. E aí vem falar que em 31 de julho de 1873, uma nova revelação lhe é feita. Ele revê um dos episódios mais importantes de suas vidas anteriores. Descobre o segredo que devia iluminar todo o seu destino. Aí nessa parte aqui agora eu fiquei curioso, porque, sinceramente, o que será que foi um dos episódios mais importantes de suas vidas anteriores? Vamos ver o que o William tem a dizer aqui. Antes disso, tá. O que ele está dizendo aqui? Em torno de Denis, por toda parte, mesmo em sua família, o ambiente é de incompreensão, hostilidade e sarcasmo relativamente às ideias que lhe são caras. Ele já padece de deficiência visual e uma oclusão intestinal mal curada ao voltar de La Rochelle, né? Deixou-lhe perturbações digestivas. Mas é justamente o que a gente estava falando, né? Tanto com as reminiscências do passado, quanto o próprio presente dele, né? Essa questão das provas mesmo que precisam ser transpostas ali enquanto ele está encarnado.
porque é quase que uma visão, justamente, ele está falando, né? Quase todo grande missionário é incompreendido pela família. Chico, Divaldo, né? Exemplos atuais, né? Mas, sim, Chico, Divaldo e até Jesus mesmo, né? Quando ele diz lá no Evangelho, a gente tem aquele trecho de Maria cobrando Jesus, né? E aí ele fala, esses são meus irmãos, né? E minha família. Mas é difícil para a família encarnada aceitar a família da alma, né? Aceitar a família do espírito e as tarefas que ele vem compromissado, né? É difícil para essas pessoas, porque nem sempre a gente partilha das mesmas crenças, das mesmas compreensões. Incompreensão, o William está dizendo aqui, incompreensão, hostilidade, sarcasmo, palavras fortes que marcavam a época. E os espíritas viviam uma batalha, embates duros contra a igreja, né? Os materialistas, os ateus. Então, é o momento, né? Em que a prova está ali posta, e aí a consolação ela tem que ser constante, né? A gente já vem falando já nos capítulos anteriores, né, do diferencial de Denis. Aqui a gente está falando de um jovem, né, 73, 26, 27 anos, mais ou menos, né, que tinha uma busca diferente dos outros jovens, né. A gente leu anteriormente que ele buscava questões que geralmente a gente busca no leito de um hospital, quando estamos doentes, ou quando estamos com algum problema, né? Perguntas que geralmente os jovens eles não dão tanta importância, né? E a gente está lendo algumas mensagens aqui de Duran, né? Vamos ler de Joana d'Arc mais para frente. Todas elas têm uma semelhança que é que Denis ele era muito amparado, né? Então, mesmo essas questões que para a idade dele eram diferentes da maioria dos jovens, todas elas tem essa semelhança de amparo, de força. A gente está aqui, você vai ter um trabalho pela frente, mas a gente está te amparando do lado de cá, né? Que ele fala que esses trabalhos da Rua do Cisne foram semanalmente até 1877. Então, se a gente pensar aí 71, que acabou a guerra, até 77, então foram 6 anos, né, de um trabalho de descobrimento de alguns dons, né, de Denis, de descobertas da sua iniciação ali no trabalho da doutrina espírita. Então é importante ressaltar isso, que apesar de jovem e ser um pouco diferente dos outros jovens, buscava outras questões, ele era amparado, né? Ele estava amparado, né? E essas mensagens que a gente está lendo aqui nesse capítulo mostram essa semelhança, né? De mensagens e da importância dele para o espiritismo e do amparo que ele tinha, né? Quer comentar? Isso me lembra muito, eu não vou achar aqui, mas tem um trecho muito interessante que eles citam do Manuel da Nóbrega, quando ele chega entre os índios, e aí acho que o autor é Neio Lúcio, só que eu não lembro aqui exatamente onde está, mas é muito interessante que o Neio Lúcio ele vai fazer esse paralelo, né? Que ele chega entre os selvagens mesmo, né? E aí a dificuldade que é um espírito já se habituado à civilização
se habituado a concepções ideológicas, espirituais, se habituado talvez a ideais muito elevados, e aí ele chega entre pessoas extremamente simples e vamos dizer assim, algumas talvez até muito revoltadas, no meio de selva, né? Ali o Neio Lúcio ele faz essa comparação porque ele diz que ali era ele chegando na selva, né? E aí essa mesma comparação a gente pode fazer com Leon Denis, né? Que ele era o elo forte, né? O elo forte de ligação entre o mundo invisível e visível. Não só com essa ostensividade mediúnica, mas principalmente com essa intuição que ele tinha. Esses ideais maiores que ele já trazia consigo na bagagem espiritual dele, e que ele era instrumento extremamente de grande relevo para fazer esse elo forte de ligação com o mundo invisível. Ele tinha que ser esse elo forte, ele tinha que ser essa base, né, de sustento, de coesão social, né, de ordem, porque a gente lia ainda ontem, eu e a Camila, sobre, acho que capítulo 8 ou 9 do Pensamento e Vida, do Emmanuel e do Chico, sobre reflexão espiritual, né, que tudo que a gente faz está impregnado de um magnetismo, né, de uma origem ali que, vamos dizer assim, que denotam a vibração daquilo que a gente está refletindo. E aí, se a gente tem um meio extremamente sem coesão, é o Leon Denis que tem que fazer o papel de trazer a verdade que restabelece a ordem, né? O William nos lembrou aqui, em relação a essa base forte, né, de intercâmbio, né, ali início da doutrina espírita. Se a gente pensar a nível de Brasil, né, a gente pode relembrar Eurípides, né, Caibar Schutter, Herculano Pires. Todos eles enfrentaram, de certa forma, algumas dificuldades, né, ou várias dificuldades, para desenvolver o espiritismo no Brasil, né? Denis enfrentou essas dificuldades, né? A gente vai ver mais para frente toda ele tinha um amparo muito grande, a missão dele era muito grande, e a gente pode trazer aqui para o Brasil a mesma ideia, né? Todos esses missionários que eu citei sofreram também embates muito fortes, né? Contra a igreja, contra ateu, contra, enfim, até mesmo dentro da nossa, dentro do espiritismo, né? Então, assim, só lembrando fazendo esse paralelo com Denis, né? Essa base forte entre os encarnados e os desencarnados no início ali do espiritismo, e alguns dos nossos missionários que trabalharam para a ascensão do espiritismo no Brasil, né? Eu encontrei a mensagem, a psicografia do Chico é Diálogo dos Vivos, Francisco Cândido Xavier, Herculano Pires, autores diversos, e aí essa comunicação ela é do Neio Lúcio mesmo. Eu vou comentar um trecho dela aqui, vou fazer a leitura dela, porque a proximidade é muito grande, né? Ela diz o seguinte, que Manuel da Nóbrega, amparado pelo apóstolo dos gentios, conseguiu Públio Lentulus transitar nas avenidas escuras da carne, em existências várias, até encontrar uma posição em que pudesse servir ao Divino Mestre, com o valor e o heroísmo daquela que lhe fora companheira no início da era cristã. E assim temos em Manuel da Nóbrega o homem de raciocínio elevado, entregue a si mesmo em plena selva, onde tudo estava por fazer. Noutro tempo, os livros prontos e as tribunas construídas, os direitos de família pré-estabelecidos e o dinheiro fácil, a sociedade constituída e o pedestal do poder para brilhar. Aqui, porém, eram
a improvisação necessária e o deserto, as inibições do corpo deficiente que lhe apagavam a voz de tribuno, a insolência do selvagem, recordando as feras do circo, à frente do qual devia imolar-se, consumindo as próprias forças para dar-lhe uma vida nova. Surgiram ainda a devassidão e o crime, a ignorância e a audácia, os perigos mil que o hábil político transformado em missionário deveria vencer, exibindo não mais a toga do poder e as armas de seus guardas pessoais, e sim o sinal da cruz, sem mais ninguém que não fosse a sua pertinácia nos compromissos assumidos. E aí ele continua: entretanto superou os óbices de toda a espécie, lutou, sofreu e venceu, esculpindo com os poderes da ideia cristianizada um povo diferente e um novo mundo dentro do mundo. E aqui, para mim, é um detalhe extremamente parecido com a vida do Leon Denis nessa tarefa de divulgação, porque Leon Denis primeiro se interna nos livros, vamos dizer assim. Primeiro ele se concentra em ganhar bagagem, né? Ganhar território. E aí olha o que diz o Neio Lúcio: Nóbrega podia ter vivido isolado do seu tempo. Contudo, desde cedo agregaram-se a ele multidões de amigos, exaustos de mando, de poder e dominação, e a teia dos destinos vai convertendo em trabalho para a coletividade tudo o que era cristalização do eu, em luz quanto era sombra, em liberdade espiritual o que era cárcere físico. Da rocha surge o diamante. E é o Leon Denis, né? Ele podia muito bem se internar e se isolar, porque o meio não era tão receptivo, quase nada, né? Quase nada receptivo. E aí a gente caminhando para a finalização do estudo, surge no ano seguinte a 1873, portanto então 1874, recebia da própria Joana esta tocante exortação: coragem, amigo, agora que o destino se apresenta mais claro, agora que as horas da luta se aproximam, que provas mais fortes vão te assaltar, estarei ainda mais perto de ti, sustentando cada um de teus passos. Não esqueças, amigo, que o alvo já está aí, o alvo que é preciso atingir, alvo que te abrirá as portas de um mundo melhor. A rota estava traçada, diz Gaston Lúcio. E aí continua a mensagem: foste escolhido, disseram-lhe anteriormente, para cumprir uma missão útil aos homens. As vicissitudes te assaltarão, porém segue sem temor. Vai sempre para diante, nós te ajudaremos. E o jovem missionário enveredou corajosamente pelo áspero caminho. Então agora começa mesmo, né? Esse é os umbrais mesmo da tarefa de Leon Denis. E vocês querem comentar mais alguma coisa? Que agora que vai começar mesmo, né? Agora a introdução já ficou. Só a título de curiosidade, os vikings se dedicavam tanto à guerra, porque eles tinham um lema que era: quem tem medo de morrer tem medo de viver. Então, quando eles morriam durante uma batalha, eles almejavam o Valhalla, né, que é o paraíso dos vikings, tanto quanto os guerreiros gregos também faziam o mesmo, almejando passar a sua eternidade nos Campos Elíseos. Muito bom, né? E com a extração, igual a gente falou, da própria guerra, das próprias lutas sanguinolentas, é o espírito do destemido, né? Do corajoso, né? Daquele que vibra diante do desafio, né? E com certeza, Leon Denis, com certeza teve as dificuldades. E essas mensagens de consolação são para ajudá-lo, né?
de exortação, né, de promoção da coragem nele, mas que ele com certeza trazia em si. Vide o exemplo militar, né, a ascensão militar ali de liderança e de coragem que ele teve ali no espírito militar dele. Bom, então é isso. E terminamos o nosso estudo na página 33 do PDF e 52, e o próximo capítulo 3, 35? O meu tá deixa eu ver. Terminou na 34 e agora está sendo 35, isso mesmo, o meu também tá. E aí capítulo 3, capítulo Os Inícios, como a gente falou, né? A introdução já passou, agora vai iniciar mesmo, de fato, a tarefa dele. Começa pelo treinamento oratório. Então esse início da tarefa dele de divulgação do Espiritismo. E, né, para não deixar que essa grande tarefa se perca, nós pedimos para principalmente participarem dos estudos, participarem com comentários, participarem com dúvidas, perguntas, participarem até às vezes se vocês viram algum erro aqui, né, alguma coisa que faltou, alguma informação que podia agregar para o estudo. O importante é participar mesmo. E quer falar antes? Esse é um estudo em grupo, né? Então é importante para a gente manter o diálogo também. A gente traz os conhecimentos de cada um, a gente pesquisa, a gente usa o telefone aqui na hora, mas quanto mais informação, quanto mais estudos agregar com a gente também, né, via comentário. Você falou dos elogios, né, das perguntas, críticas também. É importante para a gente ir desenvolvendo um trabalho melhor, né, na divulgação da doutrina espírita e de Leon Denis. Então, fechado. Continuamos no próximo estudo. No próximo, o William com certeza já está de volta. E é isso. Até o próximo estudo.